Olá, bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos começar mais um dia da meditação da Quaresma de Santo Tomás de Aquino. E hoje é o segundo dia, então, quinta-feira depois das cinzas, o jejum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pratica-se o jejum por 3 motivos. Primeiro, para reprimir as concupiscências da carne, donde dizer o apóstolo em 2 Coríntios 6, 5. Nos jejuns, na necessidade. Porque o jejum conserva a castidade, pois, como diz Jerônimo, sem Ceres e Baco Vênus esfria. E é pela abstinência da comida e da bebida a luxúria se amortece. O segundo motivo praticamos o jejum para mais livremente se nos elevar a alma na contemplação das sublimes vaidades. Né? Se a gente está cheio de vaidade, o jejum vai facilitar a gente a levar a nossa alma esse contato com Deus. Por isso refere a Escritura que Daniel capítulo 10, depois de ter jejuado 3 semanas, recebeu de Deus a revelação. Terceiro, para satisfazer pelos nossos pecados. Por isso diz a Escritura, em Jeremias 2:12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum, e em lágrimas e em gemido. E é o que ensina Santo Agostinho no sermão. O jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito, faz-nos contrito, arrependidos e humilhado o coração. Dissipa o nevoeiro da concupiscência, dessa tendência que a gente tem de pecar, extingue os odores da sensualidade, quer dizer, a gente vai ficando menos preocupado com os sentimentos e mais com o espírito, e acende a verdadeira luz da castidade. Né? Castidade, no caso, casto. Né? Casto é uma forma da gente se privar dessa parte sensual da carne. O jejum é um objeto de preceito, pois o jejum é útil para delir e coibir as nossas culpas e elevar-nos a mente para as coisas espirituais, como a gente falou antes, né? Ora, cada um está obrigado, pela razão natural, a jejuar, tanto quanto lhe for necessário para conseguir tal fim. Por onde o jejum, em geral, constitui um preceito da lei natural, mas a determinação do tempo e do modo de jejuar, conforme a conveniência e a utilidade do povo cristão, constitui um preceito de direito positivo, instruído pelos superiores eclesiásticos. Tal é o jejum da igreja, diferente do jejum natural. Né? O jejum da igreja, ontem a gente participou, foi da quarta-feira de cinzas, né? Fazer uma alimentação boa e segurar nas outras alimentações do dia, né? Menos quantidade, se privar, sentir um pouquinho de fome. Né? E também fizemos de abstinência de carne, né? Como é o mesmo preceito para todo mundo, toda sexta-feira, né? Inclusive a principal sexta-feira santa, só que aqui no Brasil a CNBB fez uma concessão e pediu uma concessão e não podemos trocar por outra prática espiritual, o jejum. A gente não precisa do jejum, não, a abstinência de carne é sextas-feiras, a gente pode escolher uma outra prática espiritual e não ter abstinência de carne. Eu particularmente faço da abstinência de carne, mas aqui no Brasil ela tem essa concessão. Os tempos de jejum estão convenientemente determinados pela Igreja. O jejum é ordenado por 2 motivos, né? Para delir a culpa e para nos elevar a mente às coisas espirituais, como Santo Tomás falou anteriormente. Por isso os jejuns foram ordenados, especialmente naqueles tempos em que, sobretudo, devemos os fiéis nos purificar dos pecados e levar a mente a Deus pela devoção da quarta-feira de cinzas, né? E aonde, quando a gente recebe a imposição das cinzas, a gente ouve do padre: convertei-vos e crede no Evangelho, né? E ali a gente está se redimindo dos pecados. Você vê que na missa nem ato de contrição tem, e a gente
né, precisa jejuar, está lidando com essa pureza que Deus quer da gente, né? E na Sexta-feira Santa, que a gente vai chegar lá na frente, vai explicar melhor, mas também o jejum é exatamente para nos conformar com as dores de Cristo. O que, sobretudo, se dá antes da solenidade pascal, como eu estava falando aqui agora, quando as culpas são delidas pelo batismo, celebrado solenemente na vigília da Páscoa, em memória da sepultura do Senhor. Pois pelo batismo somos sepultados com Cristo, né, o que eu falei de conformar com Cristo, para morrer ao pecado, na frase do apóstolo em Romanos 6,4, e também na festa pascal. Bom, e também na festa pascal devemos, sobretudo pela devoção, elevar a mente à glória da eternidade, a que Cristo deu começo pela ressurreição. Por isso, imediatamente antes da solenidade pascal, a Igreja nos manda jejuar. E pela mesma razão, nas vigílias das principais festividades, quando devemos nos preparar devotamente para celebrar as festas que se vão celebrar. Esse foi o nosso segundo dia de meditação, dos 46. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte. E se quiser que eu mande o livro, escreve quero no comentário lá, que eu pego seu e-mail ou seu WhatsApp e te envio. Tá bom? Até amanhã.